Smoke weed every day. Smoke weed every day. De acordo com o Manion 1984, a definição da coordenação motora fina é uma atividade de movimento, especialmente pequena, que requer um emprego de força mínima mais grande, precisão ou velocidade, ou ambos, sendo assim, executada principalmente pelas mãos e dedos, às vezes também pelos pés. Exemplo dessa prática, podemos abordar o pintar, o desenhar e até mesmo manusear pequenos objetos. As crianças realizam movimentos mais preciosos e delicados, que desenvolvem habilidades que irão acompanhar elas por toda a vida. Para aprofundar um pouco mais sobre a prática, podemos também falar sobre o recortar, pintar, apertar e bater palmas. São movimentos simples, mas que faz toda uma diferença. Eu vou falar um pouco sobre o que a literatura traz sobre a coordenação motora fina. Então, assim, a coordenação motora fina, ela está relacionada com as habilidades mais delicadas, por exemplo, desenhar, pintar, manusear objetos pequenos. Então, nesse caso, vai ser observado o envolvimento de pequenos músculos. Segundo Galahu, 2001, as diferenças entre as crianças fazem lembrar o princípio da individualidade de cada aprendizado. A sequência de progressão ao longo dos estágios iniciais, tanto elementar quanto amadurecido, é igual para todas as crianças, mas o ritmo varia dependendo dos fatores ambientais e hereditários. O fato de uma criança atingir ou não o estágio amadurecido depende basicamente das oportunidades para a prática, assim como no ensino e do encorajamento. Quando não existem esses elementos, as diferenças normais entre as crianças serão maiores. Então, assim, cada pessoa ela vai apresentar capacidades diferentes, assim como ritmos diferentes. O que é mais fácil para uma pessoa pode ser praticamente impossível para outra. Então é importante que a gente garanta que o indivíduo ele vai ser estimulado de modo que ele consiga desenvolver de maneira adequada a coordenação motora fina e a coordenação motora grossa. Na verdade, a coordenação motora no geral. E o Galahu ele também diz que quando a gente trata da coordenação motora, a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Sendo eles, as pessoas elas aprendem em ritmos diferentes, a relação ao fato de perder ou ganhar varia entre os indivíduos, as relações de elogio e a crítica, a recompensa e a punição também vão variar, as experiências anteriores com esportes vão variar, existem variações em experiências na vida do lar, ela influencia de forma diferente as pessoas. Os pontos de força em algumas áreas elas podem compensar deficiências em outras. Períodos de atenção e habilidades de concentração variam entre os indivíduos. Os níveis de desenvolvimento do indivíduo também eles vão variar, resultando em potenciais diferentes para a aprendizagem e para o desempenho também da criança ou do adolescente. Os indivíduos eles exibem maior ou menor grau de habilidades motoras, redimentar e refinada, dependendo das suas experiências passadas e fatores herdados também. E as habilidades de analisar, conceituar e resolver problemas variam de pessoa para pessoa. A coordenação motora fina ocorre no córtex pré-frontal. Compreendendo o básico da organização anatômica envolvida na movimentação, é possível perceber a complexa organização de sistema que permite a realização das atividades diárias refinadas, que correspondem à coordenação motora fina. Conhecer essa anatomia de forma isolada não nos garante um entendimento completo, por isso é fundamental entender como tudo se relaciona. Por exemplo, um neurocirurgião que fará uma incisão extremamente precisa na medula. Iniciando-se com a intenção dele em realizar tal movimento, nessa fase está a etapa de preparação, em que estão envolvidas as áreas corticais de associação e sua conexão com o cerebelo e com os núcleos da base. Depois, a fase de elaboração do programa motor, que é quando as áreas motoro-primárias e pré-motoras do nosso exímio cirurgião serão ativadas, estimulando a correta conexão
com os motoneurônios específicos e, por fim, temos a execução, que além do movimento em si, será aquela no qual ocorrem os ajustes do movimento iniciado, com vistas a garantir que o corte será feito exatamente no local intencionado e com a pressão e dimensão corretas. Antes de darmos ênfase na idade escolhida, iremos iniciar o assunto coordenação motora fina, do meio da velhice até a fase motora reflexiva. Nesta faixa etária, que é o meio da velhice, podem ocorrer dificuldades em executar tarefas básicas. Alguns dos motivos são doenças que acometem as mãos, como artrite ou artrose, ou neurológicas, como Alzheimer ou mal de Parkinson. Quem sofre de perda de coordenação motora começa a desenvolver redução da capacidade de locomoção, a redução da força física e a falta de firmeza das mãos e pernas, e começa a ter dificuldade em executar tarefas básicas, escrever, levar o garfo à boca, alcançar objetos próximos. Todas essas ações simples podem se tornar difíceis devido aos movimentos involuntários dos membros e tremores. A estimulação cognitiva e motora é um método dinâmico, interativo e lúdico, com ênfase na melhoria do desempenho cognitivo e motor. É constituído de atividades que envolvem tarefas simultâneas, onde há o recrutamento das funções cognitivas associadas às motoras, com o intuito de desenvolver as habilidades como aprendizagem, atenção, concentração, agilidade, o raciocínio lógico, o equilíbrio e a coordenação motora geral e fina, auxiliando assim a melhoria da performance das atividades diárias. As atividades de coordenação motora fina são essenciais nessa faixa etária, otimizando a qualidade de vida deles, pois contribuem para que possam desfrutar de uma vida com mais autonomia dentro de suas possibilidades. Na meia-idade, observa-se que durante a fase adulta, as pessoas encontram-se no auge das suas habilidades físicas. Nessa fase, as pessoas assumem papéis importantes quando deixam a casa dos pais, seja para casarem ou irem morarem sozinhas. Existe uma tendência a realizarem atividades que não faziam antes, como cozinhar, lavar roupas, calçados, cuidar de bebês, entre outros. Quanto a doenças nessa faixa etária, temos a dispraxia. Ela impacta a vida pessoal e profissional. Adultos com dispraxia podem ter prejuízos na coordenação motora fina e grossa. Usam ambas as mãos para diferentes tarefas, têm dificuldade de organizar a fala, não controlam o volume, falam continuamente, podem ter inadequado senso de direção, muito ou pouca sensibilidade para odores, dificuldade de organização e planejamento, problemas de memória, principalmente a de curto prazo. É importante observar que muitos adultos que não foram diagnosticados quando crianças sofrem em saber que seus problemas podem ter origem neste transtorno e que podem ter uma qualidade de vida melhor conhecendo o que ocorre no seu cérebro. A atividade como a do vídeo pode ajudar a aprimorar a coordenação motora fina, que tem importância fundamental no desenvolvimento manual de qualquer profissão. Por exemplo, costurar, digitar, operar, confeitar, manuseio de ferramentas em geral, entre todas as outras. Sobre fase motora especializada, o começo da adolescência é cheio de oportunidades para o crescimento físico, cognitivo e psicológico. A dificuldade motora no adolescente, ela pode aparecer como TDC, ou seja, o transtorno do desenvolvimento da coordenação. Esses adolescentes são alvos de comentários de professores e colegas, devido à letra feia, caderno bagunçado, o cabelo mal penteado, as roupas em desalinho. Muitas pessoas, inclusive pais e professores, acham que o adolescente é apenas preguiçoso, inseguro ou desinteressado, mas deve-se observar com mais cautela, pois muitos desses adolescentes apresentam TDC. Se não observado na infância, o TDC permanece na adolescência e até mesmo na fase adulta. A importância da coordenação motora fina estar bem desenvolvida nesta faixa etária fica a cargo do adolescente sentir que faz algo muito bem e é aceito e admirado pelo seu grupo.
como, por exemplo, adolescentes que estão sempre a par da tecnologia. Em sua maioria, eles têm destreza no uso de aparelhos eletrônicos, como videogames, celulares, tablets, entre outros. Mas isso não é uma regra, porque outros optam por instrumentos musicais, violão, piano, guitarra ou gostam de desenhar. Ou então a aplicação de maquiagem, que também necessita de destreza, como passar rímel, colar cílios. E como a adolescência é um período de incertezas, fica claro que o adolescente pode transitar por todas elas. A atividade Ultimate Frisbee pode ser utilizada nas aulas de educação física, ajudando a coordenação motora fina e oferecendo novos estímulos. Bom, pensando na faixa etária das crianças, segundo o Galahu, ela se encontra na fase motora fundamental. Pensando no nosso tema, a coordenação motora é uma parte importantíssima do desenvolvimento infantil. Enquanto a coordenação motora grossa envolve nossos músculos maiores, a coordenação motora fina, ela envolve os músculos menores e os dedos. As nossas aulas, então, elas foram pensadas. É um período de incertezas, fica claro que o adolescente pode transitar por todas elas. A atividade Ultimate Frisbee pode ser utilizada nas aulas de educação física, ajudando a coordenação motora fina e oferecendo novos estímulos. Bom, pensando na faixa etária das crianças, segundo o Galahu, ela se encontra na fase motora fundamental. Pensando no nosso tema, a coordenação motora é uma parte importantíssima do desenvolvimento infantil. Enquanto a coordenação motora grossa envolve nossos músculos maiores, a coordenação motora fina, ela envolve os músculos menores e os dedos. As nossas aulas, então, elas foram pensadas para estimular os alunos na sua coordenação motora fina, pois a falta de estímulo atrapalha muito as atividades que são essenciais para a autonomia, como, por exemplo, abotoar e desabotoar uma roupa, amarrar os sapatos, utilizar os talheres quando eles vão comer, escrever ou digitar, ou até mesmo a parte de higiene pessoal. Na fase motora reflexiva, como saber se o bebê está desenvolvendo a coordenação motora fina? Você pode observar. Com algumas semanas de vida, ele conseguirá abrir e fechar as mãos. Por volta do terceiro mês, ele poderá sacudir um objeto. Por volta do sexto ou sétimo mês, ele conseguirá segurar um objeto com mais precisão, usando a mão inteira. Por volta do oitavo ou nono mês, ele conseguirá fazer o movimento de pinça, ou seja, segurar objetos pequenos com o dedo indicador e polegar. Problema motor nessa faixa etária pode ser o retardo neuropsicomotor. Ele pode ser congênito, herdado de um dos pais, provocado por malformação fetal, causas ambientais ou adquiridas. As doenças genéticas que podem resultar em um retardo psicomotor são causadas principalmente por alterações cromossômicas. Hoje em dia, muitos exames, como a translucência local, que é realizado durante a gestação, mostram se o bebê pode desenvolver alguma síndrome ou malformação. Mesmo assim, a atenção e a observação são fatores que podem ajudar a identificar problemas em bebês que não fizeram esse exame ou ainda podem desenvolver algum problema motor. A atividade do vídeo ajuda o bebê a desenvolver para passar para outras fases. Bom, pensando na faixa etária das crianças, segundo o Galahu, ela se encontra na fase motora fundamental. Pensando no nosso tema, a coordenação motora é uma parte importantíssima do desenvolvimento infantil. Enquanto a coordenação motora grossa envolve nossos músculos maiores, a coordenação motora fina, ela envolve os músculos menores e os dedos. As nossas aulas, então, elas foram pensadas para estimular os alunos na sua coordenação motora fina, pois a falta de estímulo atrapalha muito as atividades que são essenciais para a autonomia, como, por exemplo, abotoar e desabotoar uma roupa, amarrar os sapatos, utilizar os talheres quando eles vão comer, escrever ou digitar, ou até mesmo a parte de higiene pessoal. Bom, nós pensamos nesses aspectos e desenvolvemos 4 aulas, que seriam 2 semanas na escola, no caso, e a quarta aula, ela vem com o objetivo de atividades para ser realizadas em casa, visando o momento que estamos passando atualmente da pandemia.
Como esporte de coordenação motora fina, encontramos tiro esportivo e tiro com arco. No artigo A classificação de habilidades de movimento, um caso para modelos multidimensionais de David Galahu, ele cita: a maioria das habilidades esportivas é classificada como movimentos de coordenação motora grossa, com exceção do tiro ao alvo e do arco e flecha. O tiro com arco demanda um trabalho em conjunto de membros e funções motoras do corpo, como mão, braço, olho e respiração. O esporte treina esse conjunto de habilidades simultaneamente, aprimorando a sua coordenação motora, o que resulta em um melhor controle do seu arco e vai ajudá-lo em outros esportes ou atividades que exijam habilidades manuais. Uma dúvida: ele é um esporte de precisão ou de coordenação motora? É um esporte de coordenação motora. É muito comum que o iniciante ou os curiosos no começo se preocupem muito com a mira para acertar o alvo. Mas o tiro com arco, o que faz com que suas flechas atinjam sempre o mesmo lugar, é a coordenação motora. Então, o mais importante é sempre repetir o mesmo movimento, para que as suas flechas sempre atinjam o mesmo lugar no alvo, para depois, com o treino de mira, fazer com que o grupo de flechas acerte o centro do alvo. Bom, todos os nossos planos de aula, eles são para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, e o nosso objetivo é explorar as atividades de coordenação motora fina. E o quarto, ele tem o mesmo objetivo, porém está realizando essas atividades em casa. Nosso material para a primeira aula seria bolas variadas, cones, cordas, raquetes e giz. As nossas estratégias de ensino dos 4 planos de aula serão os jogos e as brincadeiras. Bom, para a nossa primeira atividade, os alunos irão desenhar com giz objetos esportivos que estarão disponíveis na quadra, simulando mais ou menos o seu tamanho, e depois irão encaixar esses objetos sobre os desenhos. Já na segunda atividade, eles contornarão os desenhos feitos no chão, assim estimulando a percepção antes de exercer os movimentos. Na terceira atividade, eles serão estimulados a caminharem por cima dos desenhos feitos no chão. Usando da ludicidade, os mesmos, eles criarão seus próprios cenários. Então, nessa questão, nós queremos que eles visualizem e contornem, passem pelos desenhos, criando cenários, fazendo com que a imaginação tome conta da aula. E sobre a nossa avaliação, utilizaremos a observação direta em todas as aulas, tendo critérios específicos para cada uma delas. Um dos critérios de avaliação da nossa primeira aula será: tiveram dificuldades para contornar os desenhos? Os alunos conseguiram relacionar o tamanho do objeto com o desenho? Quais foram os cenários criados por eles? Na nossa segunda aula, nossos materiais serão barbante, garrafa PET, tampas, baldes ou caixas e giz. Para a nossa primeira atividade, terão varais na quadra com garrafas PETs penduradas. E o objetivo dos alunos é tirarem as tampinhas das garrafas e colocarem um balde da respectiva cor das tampinhas. Já na segunda atividade, os alunos formarão trios e será dado um giz para cada um. Juntos farão um círculo no chão. Na nossa terceira atividade, ainda em trio, cada aluno receberá um prendedor de roupa e na extensão da quadra terá recipientes com tampinhas. E o objetivo é que com o prendedor os alunos levem as tampinhas de uma em uma até os seus círculos. A brincadeira acaba quando todas as tampinhas dos recipientes estiverem dentro dos respectivos círculos. E um dos critérios da nossa observação direta será: os alunos tiveram dificuldade para tirar a tampa da garrafa? Tiveram dificuldade de pegar a tampa com o pregador? Quando a brincadeira acabou, teve tampas dentro do recipiente ou fora dos círculos? Bom, no nosso terceiro plano de aula, nós utilizaremos como material bolas variadas e mini cones. Na nossa primeira atividade, os alunos estarão em duplas e sentarão um de frente para o outro, com uma bola, podendo ser de basquete, vôlei ou futsal.
Irão jogar a bola um para o outro. A brincadeira ela continua, porém as bolas serão trocadas por outras menores. Bolas de borracha, tênis e, por fim, o de tênis de mesa. Serão estimulados a pegarem com as duas mãos e com uma mão, alternando direita e esquerda. Já na segunda atividade, cada dupla receberá um mini-cone e um de frente para o outro, um ficará responsável por jogar a bolinha. Nessa jogada, a bolinha ela tem que se manter em contato com o chão. E irão jogar a bola e tentarão capturar com o mini-cone. E será trocado quem lança e quem captura. Um dos nossos critérios de observação direta será qual bola os alunos tiveram mais dificuldades de pegar. Tiveram dificuldades na captura das bolas com a mão não dominante? Tiveram dificuldades da captura das bolas com o mini-cone? Houve uma rápida adaptação na troca das bolas menores ou tiveram dificuldades? Bom, a nossa quarta aula, como foi dito anteriormente, é pensando no momento que nós estamos vivendo hoje em dia de pandemia. Os nossos materiais que serão necessários para essa aula serão escorredor de macarrão ou arroz, macarrão espaguete e macarrão penne. O material adaptado é folha de papel ou jornal, caderno de mola, lacre de garrafa, argola de chave, anéis, tesoura, fita adesiva ou cola. A nossa primeira atividade, sempre com o auxílio de um responsável, os alunos irão pegar o escorredor de macarrão ou arroz e 10 macarrões espaguetes e irão tentar colocar nos buracos do escorredor. Já a nossa segunda atividade, após eles colocarem o espaguete no escorredor, irão utilizar o macarrão penne para colocar no espaguete. Caso os alunos não tenham esses utensílios em casa, eles farão canudos de papel ou folha de jornal. Esses canudos serão colocados nas molas do caderno e poderão colocar nesses canudos anéis, argola de chave, lacre de garrafa ou fazer seu próprio item com papel e tesoura. Na nossa terceira atividade, os alunos irão pegar o macarrão espaguete e os canudos de jornal ou folha, da forma que eles fizeram, juntar em uma mão só e soltar, simulando o jogo dos palitos, assim tentando tirar os palitos um de cada vez sem mexer os outros. Caso os alunos tiverem esse jogo em casa, eles podem estar utilizando. Durante a realização das atividades, nós estaremos solicitando aos alunos para estar gravando e estar nos encaminhando, para que assim a gente possa estar fazendo a avaliação. Um dos critérios de avaliação é: os alunos tiveram dificuldade para realizar as atividades com os macarrões? Os que não tinham os macarrões conseguiram fazer a adaptação da atividade? A proposta desse vídeo é verificar em quanto tempo é realizada a ação. Os integrantes têm idades diferentes. E o objetivo da atividade é colocar a linha em 4 agulhas de tamanhos variados. O resultado estará no final do vídeo e a justificativa seguirá posteriormente. Smoke weed every day. Smoke weed every day.